O Band Eleições 2012 está de volta aqui na TV Band Vale já nesta madrugada de terça-feira. Nós recebemos aqui no estúdio a cientista política Dora Soares. Eu sigo ao lado de Carlos Marcondes, que é jornalista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Dora, a gente falava no bloco anterior da questão desta democracia ser jovem. A abertura veio em 1985, não são 30 anos ainda. Está demorando um pouco demais para amadurecer? Ou ela é jovem mesmo e é preciso dar esse tempo para que o povo pare de acreditar de repente nos falsos profetas que aparecem a cada 2 ou a cada 4 anos? Bom, ela é jovem, é um exercício continuado a democracia, ela é exatamente isso, o refinamento do convívio humano, mas ela também tem alguns déficits, né? Como que nós falamos no bloco anterior, como a questão do voto obrigatório, porque você investe na democracia que as pessoas sejam cidadãs, que defendam os seus ideais. E quando isso é obrigatório, isso fica meio delicado. Então ela é uma democracia que tem ainda contradições. No seu modo de entender, esse voto deveria ser facultativo, como é na maioria dos países avançados. Nada de obrigatório. Nada de obrigatório. Por que você vai obrigar a participar da eleição? Você obrigatoriamente já paga imposto, ou você já financia o Estado. Então você tem que ser livre para escolher quem o representa, o projeto que você vai escolher para representar a você mesmo, porque é isso que ainda o cidadão brasileiro não incorporou. Que os nossos candidatos eleitos, eles são representantes dos nossos anseios, e não representantes de si mesmos. Então você vai ter depois um presidente eleito que fala, deixa o homem governar, como se o homem não fosse ele próprio, e como se realmente um presidente não tivesse que ouvir a população para saber como governar e não decidir por si próprio. Uma outra questão que eu queria colocar, que eu acho que é importante, a gente já falou aqui da questão da demora de muitos partidos e muitos nomes serem definidos para as eleições municipais. Nós já estamos na segunda quinzena de maio. Eu queria saber se a senhora acredita que há uma relação com a lei da ficha limpa, que esse ano está aí para valer, segundo a própria Justiça Eleitoral. A gente, semana passada, né, Marcondes, conversou aqui com o juiz eleitoral. Isso tem ligação? O pessoal está tentando dar um jeito de conseguir viabilizar a candidatura? Eu acredito que sim. Os políticos tradicionais, eles que já têm um histórico na política, eles todos, ou a grande maioria, está com problema com a questão da ficha limpa. Então, além de escolher novos nomes, eles estão tendo que averiguar, que prestar contas que não prestaram e refazer as coligações e as negociações que daí essas relações da coligação têm, inclusive, um caráter nacional. Dora, eu queria saber de vocês, certamente o nosso telespectador também deve ter essa curiosidade, a gente falava pouco no voto facultativo, né? Está na hora do Brasil encarar isso, porque o cidadão que não quer votar, ele faz questão de não votar, é uma opção dele, ele tem que ser livre, tá certo? Ele tem que exercer essa liberdade que hoje ele está impedido de exercer, porque se o voto é obrigatório, a minha decisão é não votar. Se eu sou obrigado, onde é que está a liberdade aí, Nicolini? Onde é que está o livre-arbítrio? Onde é que está a condição de decidir? Então, esse é um ponto. Eu também estou de acordo com você, na minha opinião, deveria ser facultativo. Já chegou a hora da gente adotar o voto facultativo. A segunda coisa é a seguinte, será que a omissão das pessoas de bem também não tem prejudicado muito esse resultado final? Porque hoje há uma consciência de que eu não entro em política, isso é coisa de quem não presta ou é coisa que não presta. Não está na hora daquelas pessoas conscientes, que têm uma vida pregressa, etc. e tal, assumirem e participarem e não ficarem escondidos atrás da porta e eventualmente até financiando? Acredito sim nas duas coisas. Eu acho que a liberdade leva à maturidade, eu sou totalmente a favor do voto livre, que as pessoas votem conforme sua decisão, e até a isenção tem um papel mais representativo de legitimar ou não o candidato eleito. E acho que realmente as pessoas entram na política acreditando que é possível fazer com isenção e em função de, inclusive, como está estruturada a política nesse país, a questão do financiamento das campanhas, a questão de como são feitas as licitações, a questão de como o povo brasileiro não conhece as leis que regem a cidade, o Estatuto da Cidade, as regras como um todo. Eles apenas votam nos indivíduos, eles não conhecem os programas e nem a lei eleitoral e as leis que regem a cidade, o Estatuto da Cidade. Enfim, o plano diretor, né, a lei de diretrizes orçamentárias, isso não é conhecido da população.
Então, as leis que regem a administração eleitoral são desconhecidas. Então, você fica à mercê de projetos individuais, né, e de negociações privadas que financiam a campanha. Me permita, por outro lado, Nicoline, a gente percebe o seguinte, o denuncismo, até certo aspecto, virou festa. Então, muitas pessoas não entram no ambiente porque podem ser vítimas de calúnias, como a gente tem visto aí em alguns casos. Então, esse equilíbrio está difícil de encontrar, né? Essa forma inconsequente de jogar tudo para cima, às vezes não tem nem fundamento. Como é que a gente pode coibir isso? Como é que a gente pode melhorar essa situação? Seria o poder, no caso judiciário, a justiça coibindo? Qual a sua visão sobre isso? Olha, há um denuncismo, até porque a denúncia hoje tem muito descrédito nesse país por causa dessa falta de memória que nós já falamos. Então você pode denunciar o que quiser, porque as pessoas vão esquecer. Então as pessoas de bem acabam sendo constrangidas porque se constrangem com a denúncia. E as que não são de bem, acho que já passa. Então não tem a menor importância a denúncia. Então essa contradição é exatamente o exercício do amadurecimento. E que tipo de denúncia também? Porque há questões que são pessoais e há questões que são absolutamente políticas sociais. Então, essa diferença, então, a desonestidade, a violência doméstica, isso são questões públicas. Algumas questões pessoais não são do interesse, mas a gente acaba fazendo uma confusão disso, né, não fiscalizando, não preservando a memória e desconhecendo as regras. Então, é um conjunto de coisas que tira as pessoas de bem, que acaba transformando a denúncia numa bobagem ou numa acusação injusta e confundindo o que é a política e o que é a ética pessoal. Eu não tenho dúvida que vai vir muita coisa ainda pela internet, uma ferramenta cada vez mais utilizada no processo eleitoral. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, no próximo bloco do Band Eleições 2012. Não saia daí.